Muito bem, mais uma vez estamos aqui. Boa noite a todos. Hoje é dia 13, sexta-feira 13. Enquanto o mundão aí, o Brasil começa a comemorar o carnaval, nós estamos aqui abrindo a Bíblia numa sexta-feira 13 à noite, que já é sábado, né, segundo a Bíblia, e é um privilégio estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Hoje é o 10º estudo, que é o livro de 2 Samuel. Então, na semana anterior ali nós vimos as histórias aqui aonde começou o reinado, a monarquia, lá com o rei Saul e toda a sua história, a sua confusão, a perseguição atrás de Davi, mas o livro também inicia lá com a história do profeta Samuel e toda o contexto ali de onde ele tentou ser um porta-voz de Deus ao longo da história aqui. E aí Samuel já saindo de cena, ali no final do capítulo 25, né, do 1 Samuel. Depois nós temos a continuidade aqui dos escritos. E hoje nós vamos entrar numa história mais completa, né, do rei Davi. Então, basicamente, o livro todo vai falar sobre ele. E a gente vai iniciar aqui, então, com uma oração para a gente abrir a palavra de Deus, ok? Vamos fechar os olhos, pedir a presença do Senhor. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de estarmos aqui numa sexta-feira onde boa parte das pessoas, por direito, sim, tem por descansar, pegar um feriado prolongado, mas infelizmente muitos vão celebrar esta festa da carne, o carnaval, que não vem do Senhor. Tantas pessoas que estão lá muitas vezes sem noção do que significa isso, simplesmente pela comemoração, por estar com pessoas, mas nós sabemos que no meio de tudo isso há bebidas, há desavenças, traições, problemas dos mais diversos, mas que o Senhor também proteja aqueles filhos teus que estão por aí espalhados, talvez no momento desse aí, entre aspas, pulando o carnaval, mas com o coração apertado e que possa retornar à casa do Senhor e voltar aos seus caminhos. E aqui nós estamos para abrir a tua palavra no segundo livro de Samuel, na história de Davi, histórias importantes e impactantes que vamos aprender hoje. E para quem também vai ter a oportunidade de estudar logo mais no YouTube, que ficará gravado, que Deus o abençoe também, você, irmão, irmã, que possa estar conectado a Deus a todo instante. Possamos agora abrir a tua palavra e seguirmos aqui em comunhão contigo, através do Espírito Santo, o nosso orientador. Em nome de Jesus, amém. Bom, agora vou compartilhar 2 Samuel e aqui estamos. Muito bem. O livro continua a história da monarquia de Israel, agora registrando a história da vida e o reinado de Davi, com todos os seus trunfos e problemas. Inicialmente, Davi começa a reinar sobre Judá e logo adiante reinar sobre toda a nação de Israel. Então ele começou, né, sobre a região ali habitada pelo povo de Judá e depois se expandiu em todo o território israelense. Então traça ali a sua ascensão, né, até chegada ao trono, que ele já foi ungido, nós já vimos isso lá em 1 Samuel, foi ungido pelo profeta, pelo próprio profeta Samuel, e narra também os seus pecados, pecado de adultério, assassinato e também consequências que trouxeram para si, para sua família e para toda a nação de Israel. Então, neste livro aqui, o ponto central teológico é o capítulo 7. Nós vamos ver isso aí, aonde fala ali da aliança de Deus com Davi, os propósitos que Deus tinha para a vida dele. E mesmo com muitas falhas e grandes erros, ele tinha um coração voltado a Deus, né? Tentava fazer a vontade do Senhor, do Criador, e esse era o seu ponto forte. Apesar dos seus erros, ele reconhecia, né? Você vê várias declarações aqui na Bíblia, ele reconhecendo os seus erros e pedindo misericórdia ao Senhor, entoou cânticos, escreveu salmos depois, né? Em função disso, reconhecendo os seus erros, mas, sobretudo, com confiança em Deus. Bom, sobre a questão do autor, nós já vimos em 1 Samuel, né? O livro não menciona quem é o autor, né? No caso, o Shemuel aí em hebraico, mas a tradução judaica acredita realmente que foi ele. E após a morte dele, como eu disse agora há pouco, Natan e Gad, né? Outros ali acabaram é, sendo testemunhas aqui que continuaram a escrita. Então, a data é desconhecida, mas pelo tempo ali das guerras, do tempo que viveu Davi, você consegue
tentar chegar em uma data onde ocorreu isso aí. Mais ali de 1000 anos antes de Cristo. Muito bem, vamos lá. Então agora a gente entra aqui no estudo. 2 Samuel, capítulo 1 e 2, o lamento e a transição do reinado. Então tem uma imagem forte aqui de guerra. É realmente o que aconteceu descrito lá quando Saul perdeu a sua vida, né? No finalzinho do capítulo anterior. E Davi recebe a notícia sobre Saul. Então ele não sabia, e aí acabou, né, recebendo a notícia de que morreu, e isso o abalou. Então, logicamente, quando a gente estuda ali, a gente vê de certa forma, o amor que ele tinha por Saul, né, por conta aí de ser o seu sogro e o respeito muito grande. Boa noite, Cristine, seja bem-vinda. Muito bom estar com você aqui também. E então ele recebe a notícia e se lamenta, né? Então você vê ali, por exemplo, o porta-voz que foi falar com ele, né? E aí ele, que era o Amalequita, e aí a partir ali do verso 11 diz assim, né? Quando ele recebeu a notícia: então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Então houve um pranto muito grande ali em favor de Saul. E aí continua, mas veja só, Davi mal começou ali, né? Falou, agora é comigo a coisa, agora eu sou o rei. E já começou coisas ali estranhas, né? Então veja só, por exemplo, no capítulo 15, no capítulo 1, verso 15, Davi chamou um dos seus soldados e disse: Mate-o, o servo o feriu e o homem morreu. Matou quem? Aquele que ora trouxe a mensagem da morte de Saul, né? Ele era um amalequita ali. Então veja só no verso 13, Davi perguntou ao jovem que trouxera as más notícias, né? De onde você é? Ele respondeu: sou um estrangeiro, sou amalequita. Verso 14, Davi perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então, Saul tinha pedido para que essa pessoa tivesse matado ele, né? Mas a gente sabe como que ele acabou a sua própria vida ali no capítulo anterior, e Davi, nessa confusão toda, mandou matar a pessoa. Então já começou aqui errado o reinado dele, e aqui nós vamos ver várias histórias, né? Mas ele foi ungido oficialmente como o rei de Judá. Então isso está ali no capítulo 2. O subtítulo aqui na minha Bíblia é Davi é ungido rei de Judá. E ali já não existia, né? Mas ele já havia sido ungido lá atrás por Samuel. Então o povo já tinha essa concepção que chegaria a hora dele. Quando? Quando o rei Saul viesse a falecer. E isso que aconteceu. Então qual foi a medida cerimonial que foi construída ali? No versículo 4 diz assim: então os homens de Judá foram até Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Só da tribo de Judá, porque ele era, né, daquela tribo, daquela região. Enfim. O que acontece? Ainda ele não era rei sobre todo Israel. Isso ficou um pouco mais adiante. Porque olha o que aconteceu aqui logo mais ali. Isbosete. Ele foi ungido rei de Israel. Ele era filho de Saul, a Bíblia diz. Então, ali a partir do verso 8, diz lá: enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, onde proclamou o rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e todo Israel. Então, de um lado você tinha Davi em Judá, e você, do outro lado, tinha Isbosete com o reinado em Israel. E lógico que essa segregação, né, gente, você que conhece um pouco mais a Bíblia, você vai ver lá adiante, depois que Salomão, filho de Davi, morre, aí vem Roboão, seu filho, e depois, de novo, tem essa cisão entre os irmãos ali, né, das 12 tribos ali, unificaram-se, duas tribos ficaram ao sul em Jerusalém, 10 ao norte, e aí separou de novo Judá e Israel, e as guerras continuaram, e assim sucessivamente. Nós vamos ver mais adiante em outros estudos isso. Então tínhamos dois reis, um em Judá e um em Israel. Muito bem, e a guerra continuou, né? Então ali quem é que liderava todo o contexto de guerra? Os seus líderes, né? Então de um lado você tinha Joabe, do lado de Davi, e de um outro lado, do lado da sucessão de Saul, você tinha Abner. Então a Bíblia fala ali no verso 17 do capítulo 2: houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi, liderados por Joabe, né? Então, a guerra ali da família de Saul e da família de Davi é, continuou, né? Porque uma briga de poder, mas Deus já tinha colocado ali quem era o seu ungido, que seria Davi.
né? Então começou mais uma guerra. E a vida de Davi, se você ler ali, você vai ver que foi sempre muito nessa pegada de guerra após guerra após guerra. Muito bem, então já estava ali agora a sucessão praticamente pronta. E aí agora vem a consolidação, né? Então agora oficialmente ele vai ser rei de Israel também. E as famílias se degladiavam, né? Então veja só, a parte da família de Davi era mais forte, como a gente acabou de ver aqui, né? Joabe, que era o capitão, e todos os seus exércitos ali derrotaram o lado de lá de Abner e da família de Saul. E o capítulo 3 entra exatamente dessa forma. Ó. Se você leu o verso 1, leia ali, José, por favor, 2 Samuel, capítulo 3, verso 1, por favor. Aqui, ó. 3, verso 1, layout. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecido, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Enfraqueciam. Então começou a ter um descompasso, né? Davi, por conta da promessa, ele foi se fortalecendo, seus exércitos, e foi engolindo ao outro lado os descendentes de Saul. Já tinha sido o filho, perdeu, o capitão também da guerra perdeu, Abner, e aí Davi começou realmente. Mas antes, o que acontece? Antes de Abner também morrer, tem uma situação interessante ali, ó. Veja só, aparece aqui no capítulo 3 a história de Mical novamente, né? Então, Mical era filha de Saul. Então, lembram-se daquele episódio onde Davi foi se casar com ela e aí Saul foi lá e pediu para que Davi fosse até a buscar para ele lá prepúcios, né, dos soldados, uma loucura lá que ele havia pedido. Querido, só um detalhe, que Mical, ela foi prometida para quem matasse e enfrentasse Golias. Então, daí, como é que fala? Aí Saul foi, digamos assim, malicioso, e daí foi e pediu os prepúcios. Tem isso. Mas era uma promessa que Saul, digamos assim, fez uma alteração, né? Uhum, uhum. Mas olha que interessante, né? Ali o verso 15 diz assim, ó. Diante disso, Isbosete mandou que retirassem do seu marido Paltiel, mas Paltiel foi atrás dela. Então, ou seja, ela estava casada com outra pessoa, mas Davi mandou buscar ela lá, né? E esse Paltiel foi atrás, tentou ir atrás da mulher dele e tal, mas o Abner lá falou: não, não, volta para tua casa. Então, assim, você vê que já começa um conflito de guerra, já começa um conflito com mulheres ali. Então, Davi não teve um começo muito bom, assim, né? Já começou na bagunça ali, né, na mistura de coisas que não deveriam ser dessa forma. E aí a gente se enxerga lá no episódio que eu citei agora há pouco, né? Então, Joabe mata o Abner e aí o exército de Davi fica mais forte, o Isbosete morre e Davi começa o reinado. E aí começa, sim, de fato, a Bíblia fala ali no capítulo 5 agora, no verso 4, Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, sobre Judá, reinou 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá durante 33 anos. Então, sobre a jurisdição de Judá, 7 anos e meio, e os outros 33 anos foi em Israel. E assim começa a história do nosso famoso rei Davi. Muito bem, passamos agora adiante aqui para os capítulos 6 e 7, onde fala da Arca da Aliança e do pacto entre Deus e Davi, que para mim é o ápice de todo esse estudo aqui de hoje, é o capítulo 7. Mas vamos lá, aonde andava a Arca da Aliança nessa época? Alguém se lembra? O que tinha acontecido com a arca? Ela estava tomada, ela foi tomada por quem? Pelos filisteus, lembra-se? Os filisteus foram lá, guerrearam, e aí dentro do território deles, eles colocaram do lado de Dagon, né, do deus Dagon dentro do templo. Aí eles foram dormir, outro dia acordaram, lembra do episódio? Foi lá ver o que aconteceu, a estátua de Dagon tinha caído, né? Então aí eles começaram a ficar com medo da arca, daí eles mandavam para um outro lugar, daí acontecia outra coisa, eles se desfizeram da arca e devolveram para Israel. E aí
a arca voltou para um determinado local, e aí Davi falou: opa, agora eu vou trazer a arca aqui para Jerusalém. Então a Bíblia fala ali no capítulo 6 aonde estava essa arca, né? Então veja lá, ó, capítulo 6 verso 2 em diante. Todos os que acompanhavam partiram de Baalá para Baalá em Judá para buscar a arca de Deus, qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins e acima dela. Então a arca já tinha retornado aos nossos amigos israelitas. E aí, verso 3: puseram a arca num grande, na minha versão diz assim, num grande carroção, né, num local para poder transportar, e levaram até a casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Então eles estavam transitando ali a arca de Deus. Mas eu só vou retornar um pouquinho aqui no capítulo 5. Não, já falei lá a respeito da idade de Davi. Mas aqui, olha que interessante, na parte do capítulo 5 no verso 9, Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Então você vê aqui no finalzinho, ele diz assim, a conquista de Jerusalém. Então por isso que fala, né, a cidade de Davi. E aí Davi teve a certeza que o Senhor o conformou com o rei de Israel e o seu reino estava prosperando, por amor a Israel, o seu povo. E aí Davi vai e faz essa cerimônia. E o que acontece? Né? Existe um episódio curioso que acontece ali nessa questão da arca. Então, havia uma festa, havia som, haviam danças, né? Mas de repente, veja só o que diz aqui no verso 5 do capítulo 6. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Então era uma festa. Estamos de volta com a Arca da Aliança, com a presença de Deus. E lembra-se o que tinha dentro da arca? O que tinha dentro da arca, José? Você se lembra? O cajado de Arão, a, os 10 mandamentos Uhum. e, Uma, e, o maná. E o Isso, maná. maná. Então, a provisão de Deus, o direcionamento de Deus e a lei de Deus que, né, é viva e eficaz até hoje. Muito bem. Então, havia uma cerimônia muito alegre ali, porque eles estavam de novo com a arca e eles estavam transportando a arca. Mas, de repente, vamos lá. Capítulo 6, verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá, que era o nome da pessoa lá, do homem, esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então, para transportar as coisas, no antigo, ali, a partir depois que Deus institui a construção da arca, a partir de Êxodo, capítulo 25, como é que os levitas carregavam a arca? Eles tinham que colocar nos varões, né, nas argolas ali ao redor da arca e transportavam ela, mas somente os levitas. Eles foram preparados por Deus para isso. Mas aqui já a arca já tinha ido para as mãos dos filisteus, voltado, então não tinha mais os levitas oficiando ali, né? E aí eles colocaram dessa forma, instruído por Deus. Mas o que aconteceu? Os bois tropeçaram. E aí deu aquela balançada e a arca meio que pendeu para cair. E aí o verso 7: a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, porque ele pôs a mão na arca. Porque era muito claro, né? Deus fala, ninguém pode encostar aqui na arca. Então, por exemplo, lá no tabernáculo, quem era que oficiava ali dentro do Santo dos Santos, né? No dia da expiação, por exemplo, era o sumo sacerdote. Então, não era qualquer um que poderia estar ali. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Olha só que curioso, né? Parece que para nós é um ato, uma coisa tão simples. Nossa, mas ele tentou ajudar. Mas olha só o que diz o texto. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, do lado da arca. Coitado. Davi ficou contrariado. Mas, né, a gente fica meio que. Porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como que agora eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Eu acho que com certeza, se eu estivesse no lugar de Davi, falaria a mesma frase. Como é que. Por que que Deus foi tão
assim, né, fulminou usar, olha a palavra que aconteceu, né? Ele morreu ali imediatamente. Não parece ser algo assim muito injusto? Pode falar, Mayara. Eu vejo que esse texto, por exemplo, né, assim como lá os filhos de Arão foram acender, né, os candelabros com fogo estranho, para mim só mostra a seriedade daquilo que Deus pede, né? Quando Deus pede, olha, é para os levitas carregarem a arca e tomarem conta de tudo que tem relação ao santuário, ele deixou muito claro o tipo de serviço e quem poderia tocar, né? Então eu vejo assim, eu posso fazer um paralelo, né? Eu faço esse paralelo, às vezes fala assim, ai, Deus, ele só quer, se você, né? Realmente, Deus quer que você vá para ele de todo o coração, com sinceridade, do jeito que você tá. Mas não é qualquer adoração que ele vai aceitar, Oi. né? Ele deu um direcionamento e e ali foi quebrado esse direcionamento. Você pode ver, eles vinham louvando a Deus, eles vinham felizes de terem recuperado a arca, e até parece uma coisa meio injusta da parte de Deus, que, poxa, o cara foi segurar a arca para não cair. Mas primeiro de tudo, não tinha nem que estar em cima do boi. Uhum, Então, assim, isso para mim só mostra e tem outros contextos bíblicos similares a esse, que mostra que, assim, Deus é Deus e ele pede, ele dá um direcionamento de como as coisas precisam e devem funcionar, desde a adoração, né, até nesse caso de tocar nas coisas sagradas dele, ele dá um direcionamento. uhum. E aí a gente muda, faz do nosso jeito, mas Deus vai aceitar, porque a gente está fazendo o nosso melhor. A gente tem que fazer o nosso melhor de acordo com o que Deus pede. Porque ali Deus deu um direcionamento, eles fizeram o melhor diferente do que Deus pediu. Obediência é tudo, mesmo que a gente não entenda, né? Isso que nós somos limitados, porque às vezes Deus é, faz algumas coisas forma proposital, pensando no nosso melhor, mas a gente acha que é um absurdo, né? Então, realmente, ser um cristão genuíno é remar contra a maré, ser diferente dos outros, igual nós aqui, né? Parecemos uns ETs aqui, sexta-feira à noite, um calor que tá. Não, né? Na jovialidade aí da vida, poderia estar lá atrás de um trio elétrico pulando, bebendo. Não, a gente está aqui. Então, realmente, se Deus determinou uma regra, mesmo que às vezes não pareça correto aos olhos do mundo, ou até mesmo nós que, né, confessamos aí crer no Senhor, a gente precisa confiar nele. Muito bem, verso 14 agora do capítulo 6. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, e todos os israelitas levavam a arca e aos sons de gritos e alegrias. Agora sempre tem alguém que quer desanimar. Olha lá. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Jerusalém, Mical, filha de Saul, observava da janela. E ao ver ao rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, o desprezou no seu coração. Tipo, olhou assim pela janela e falou assim: que vergonha, né? O meu marido aí, né? Olha lá, ó, deixa o cara adorar do jeito dele, eu escrevi aqui, né? E aí tem o diálogo entre os dois, né? Davi vai contestar e fala, mas escuta, né? Eu tô aqui para fazer o melhor para o Senhor. Veja só no verso 20 ali, ó. Como o rei de Israel se destacou hoje tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Então ela criticou Davi, né? Que vergonha, Davi. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me acolheu no lugar do seu pai, Saul, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano entre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Ou seja, Davi está falando assim: eu não me importo. O que importa é o meu coração está adorando a Deus. Que se as pessoas riem de mim, se as pessoas acham isso estranho, pouco importa. Eu estou fazendo de todo o coração esta alegria que é trazer a arca do Senhor de volta aqui para o nosso reduto de Israel. Muito bem, e agora entramos aqui no ápice do estudo, que é as promessas de Deus para Davi. Então, como Davi já começou o reinado de forma errada, como a gente viu, né? Matou, autorizou matar pessoas, já tinha ali algumas mulheres e assim sucessivamente. Davi foi impedido por Deus de receber algumas
algumas bênçãos. Mas, de outra forma, ele recebeu uma promessa. E qual foi essa promessa? São duas. Veja só ali no capítulo 7, no verso 5 em diante. Natã, profeta Natã falando com Davi: Vá dizer ao meu servo Davi, ao Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez eu perguntei a algum dos líderes, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo, por que não me construir um templo de cedro? Deus está falando assim, eu pedi alguma vez para vocês me construírem um lugar para eu, entre aspas, morar? Não, Deus não falou isso. Vamos lá. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, Davi, da onde você cuidava dos rebanhos do seu pai, para ser o rebanho, o soberano de Israel do meu povo. Sempre eu estive com você e eu eliminei os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto aos homens mais importantes da terra. Providenciarei então um lugar para Israel, meu povo, e plantarei lá para que tenha o seu próprio lar e não sejam mais incomodados. E aí a partir do verso 12 diz assim: Quando a sua vida chegar ao fim, você, Davi, vai descansar com seus antepassados e escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Um fruto do seu próprio corpo eu estabelecerei no reino dele, e será quem construirá um templo de honra ao meu nome. Ou seja, Davi, é muito nobre você querer construir um lugar para que eu habito, mas eu habito em todos os lugares, eu sou onipresente, né? Mas tá bom, eu fico feliz, né? Deus falando, fico feliz, Davi, que você queira construir. Então, beleza. Só que por conta dos seus pecados, você não vai construir. Você vai providenciar recursos financeiros. Isso você vai ver em outros textos adiante ali em Crônicas, por exemplo. E aí fala, e quem vai construir vai ser um descendente seu, mas aqui ele não fala o nome, mas nós sabemos quem foi, que foi Salomão. Muito bem. Então essa é a promessa: estabelecerei a sucessão do reinado da sua família, né? Fica tranquilo que a tua vida vai ser boa se você me obedecer. E aí a construção da casa de Deus, Davi foi impedido. E aí ele faz uma oração final aqui, né, no tabernáculo ali e agradece a Deus por todo essa promessa que ele tanto esperou. Muito bem, vamos adiante aqui. Agora para o capítulo, apesar de ser, né, a minha fala foi curta em relação aqui ao capítulo 7, mas por isso eu disse lá, né, é o ápice aqui, porque aqui é o carimbo que Deus dá para Davi, garantindo o passaporte dele, né, lá em Israel, falando assim, ó, tô com você, meu filho, né? Eu sei que você é pecador, eu sei que você já errou e ainda vai errar, mas eu escolhi e permito que você seja o rei de Israel, né? Então aqui ele sela com Davi esse compromisso e a sucessão vai que vai, né? Você vai ver lá até chegar em Jesus, a genealogia voltando para trás, você vai passar por Davi, assim por diante. Muito bem, e aí chega aqui a expansão, né? Então agora Davi vai mesmo realmente para as grandes batalhas e as vitórias cada vez mais chegam, né? Então é citado aqui a partir do capítulo 8 as vitórias militares sobre os filisteus, sobre os moabitas e outros tantos povos. Se você ler o capítulo 8 inteiro, ele vai falar sobre isso. E tem um episódio aqui com um menino que ele tem muita consideração, que é o Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, que era o seu melhor amigo, né? E Jonatas morreu lá na guerra lá atrás e ficou esse descendente. E o Mefibosete ele tinha um problema, né? Ele tinha um problema ali, ele não andava. Então, a Bíblia diz ali no capítulo 9, verso 1, certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul quem eu possa mostrar lealdade por conta da minha amizade com Jonatas, né? Então, Davi estava ali meditando, falou: Poxa, eu sei que Saul me perseguiu e tal, mas ele era um ungido de Deus e eu tinha uma amizade muito bonita com o meu amigo Jonatas, que já não está mais aqui. Sobrou alguém daquela família do lado de lá que eu possa dar alguma coisa em gratidão? E aí chamaram Ziba, um dos servos de Saul, e perguntaram, né? Sobrou alguém lá? E aí Ziba falou: Sim, há um filho de Jonatas, ele é aleijado de pés. Então manda chamar ele aqui. E chamaram o Mefibosete para conversar com Davi. E Davi foi lá e honrou ele, né? Prostrou-se ali diante dele, conversaram. E ali adiante, Davi deu para ele ali várias situações. Quer ver? Ó, por exemplo, ali, ó. Você e seus filhos, seus servos cultivarão a terra.
você trará a colheita e as provisões. Então Ziba disse ao rei: Ao teu servo fará tudo que o rei ordenou. E Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Então ele trouxe para perto de si para honrar esse amigo íntimo que ele tinha lá. Mefibosete tinha um filho ainda jovem e assim ficaram morando ali na casa de Ziba e assim sucessivamente Davi honrou e se compadeceu dele. Mas olha a confusão agora que vai vir, né? Apesar de Davi estar prosperando nas guerras, acontece algumas coisas que saem um pouco do padrão, né? Então veja só agora no capítulo 10. A guerra contra os amonitas. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e o seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Nas, porque o seu próprio pai foi bondoso comigo. Então Davi também era inteligente, né, gente? Ele foi um homem dotado de sabedoria e tudo mais. Então, assim, vale a pena sair brigando com todo mundo? Depende. Depende do quê? Da vontade do Senhor, né? Então, se sempre Davi você vê episódios aqui, ó. Por exemplo, eu vou voltar minha Bíblia aqui 2 páginas para trás. Ali no capítulo 5, verso 19, Davi pergunta ao Senhor: Devo atacar os filisteus, Senhor? O Senhor entregará nas minhas mãos? Então, antes de ir para a batalha, diferente de Saul, né? Porque lembra-se do erro de Saul? Saul consultou a Deus, Deus não respondeu, e aí Saul foi e trocou os pés pelas mãos, fez do jeito dele e a gente sabe o final da história. Mas Davi tinha esse contexto, ele sempre pedia a Deus, né? Devo fazer isso, Senhor? Então, ele provavelmente aqui não, ele pediu a Deus e foi bondoso para com Hanum. Muito bem, verso adiante. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes disseram a Hanum: Você acha que Davi está honrando seu pai, enviando mensageiros para mandar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para exterminar a nossa cidade e destruí-la. Então o povo ali não acreditou e sempre tem um boca aberta, né, vamos falar assim, que quer jogar pimenta ali no negócio, né? O cara foi de bom grado lá e aí o cara nem sabendo das coisas já criou uma confusão e um mal-estar entre eles. Né? Ó, cuidado, esse Davi aí não quer ser nosso amigo não. Então Hanun prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade das suas roupas até as nádegas de fora e mandou-os embora. Então fez ali uma situação, né? Deixou eles ali numa situação vergonhosa e falou: saiam daqui que nós não queremos ser seus amigos. E aí Davi ficou bravo, né? E aí então tá bom, você fez isso com os meus enviados aí? Então espere por ver, né? Então, verso 12: Seja forte, lutamos com bravura pelo nosso povo, e que o Senhor faça o que for da sua vontade. E aí, seja o que Deus quiser, é mais ou menos o ditado aí, né? Vamos que vamos. Se o Senhor que faça o que for da sua vontade, seja o que Deus quiser. E aí, Davi ia embora para as batalhas, ia continuando, e Deus ia ajudando, e os povos se dispersando, e Davi ia conquistando terras e mais terras e mais terras. Muito bem, gente. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, alguma história que vocês queiram relatar ou nunca tinham visto, alguma coisa? Tudo certo? Ou posso continuar? Beleza. Vamos seguir em frente. Agora chegamos nesse fatídico episódio. Quem foi Batseba? Vamos lá. Agora eu preciso que alguém responda para mim. Quem era Batseba? Ou o que houve na história de A Batseba? esposa de Urias, a esposa de um soldado muito fiel de Davi. Uhum. Batseba era bonita ou era feia? Bonito. Muito bem. Até a imagem aqui ficou bonita mesmo. Vamos lá. Davi comete adultério. Você sabia que o Salmo 51 foi escrito depois que Davi cometeu esse pecado? Eu não vou ter tempo de abrir hoje aqui, eu já falei no outro estudo, a gente não tem condições em 1 hora e pouquinho aqui de fazer referências cruzadas da Bíblia. É muita coisa, é muita coisa. Mas se você ler o Salmo 51, onde ele diz lá: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e restaura em mim um espírito inabalável, você vai ver que essa frase do verso 10 lá é justamente depois que ele pecou com Batseba e Natã foi falar com ele. Nós já vamos ver isso aqui daqui a pouco. Muito bem, então a história é muito significativa. Então começa lá. Na primavera, capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe. Joabe era o braço direito lá do exército, né?
e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e assim por diante. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da sua cama, foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar para saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. E Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, já que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou o recado a Davi, dizendo que estava grávida. Pode falar, Mayara. Eu já vi alguns teólogos fazerem comentários, já ouvi, né, sobre essa passagem, de que Davi não tinha que estar no palácio. Ele deveria estar em guerra. E Isso. justamente por ele não estar onde ele deveria, como rei, como homem, como líder, Uhum, uhum, ele acabou dando brecha, né, e se permitindo também é, estar nessa situação. uhum. Perfeito, porque o próprio texto diz isso, né? Olha lá no verso 1. Na primavera era a época em que os reis saíam à guerra, né? Inclusive o rei mesmo, ele ia junto com o exército. Então é exatamente isso. O próprio texto também categoriza isso. Muito bem. E aí nasceu o filho, né? Quer dizer, vai nascer um filho na história aqui, né? E agora? E agora, Davi? Olha lá o que que você aprontou, né? Batseba também, né? Vamos lá, gente. A culpa não é só do Davi, né? Então, Davi teve que fazer um plano macabro ali para tentar se desvencilhar. E o plano foi de mal a pior, né? Então veja lá. Verso 9 agora. Não, verso 6. Deixa eu só pôr aqui um pouquinho para carregar o computer. Verso 6. Você já pode ler? Pode ler. Leia lá, José, por gentileza. O verso 6 Peraí, ao verso 9. qual que é o capítulo que eu fechei 11. aqui sem. Capítulo Tá, 11, do peraí. verso 6 ao O 9. verso 6 ao 9. Peraí, um pouquinho. 11, 6 é o nome? É do 6. Aqui, ó, querido. Do 6. Então enviou Davi mensageiros a, Joabe. a Joabe, dizendo: Mandem-me Urias, o Oteu. O Eteu. É teu. Joabe. Joabe enviou Urias e Davi. Vindo, pois, Urias, Davi perguntou este Como passava Joabe como se achava o povo como e como ia a guerra. e a guerra. Lembra Depois ponto. disse Deus, não, Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhes seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Uhum. Então, o rei falou: Urias, vá descansar um pouco na sua casa, né? Você está precisando descansar um pouquinho? Vai lá, tua mulher está te esperando, vai, né? Espera lá, fica lá uns dias com a tua esposa lá, para tentar disfarçar, para ver se engravidou. Ah, mas é do Urias, lá, ele voltou da guerra, foi lá com a esposa. Olha só o plano que esse cara fez. Verso 10. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, falou: não quero, eu quero defender a minha pátria aqui. Ele ficou ali com os outros soldados, o cara era forte, defendia a bandeira ali de Israel. Depois da viagem que você fez, você não foi para casa? Perguntaram a ele. Urias respondeu: não, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampando no ar livre. Como eu poderia ir para minha casa, descansar, comer, beber, deitar-se com a minha mulher? Juro pelo teu nome e pela tua vida, eu não faria uma coisa dessa. Olha que homem fiel. Isso é vergonhoso para nós que às vezes falamos uma coisa assim, amor, hoje eu vou passar mais cedo em casa para a gente sair, para fazer alguma coisa, eu prometo alguma coisa para minha esposa. E às vezes eu não consigo cumprir uma coisa tão simples. Imagina esse cara que falou, não, eu sou ponta firme. O que eu falar tá falado. Eu não vou lá com a minha mulher, eu vou defender o meu país, eu estou aqui para isso. Então, assim, isso é um exemplo muito grande da fidelidade desse homem. Mas, coitado, ele não sabia o destino dele. Urias respondeu. Caráter dele também, né? Oi? Do caráter dele Do também. caráter, do caráter. Esse era um homem de Deus.
Relata-se, né? Somente esse episódio na Bíblia, mas ele é um baita exemplo. Então Davi disse: Fique aqui mais um dia, meu amigo, né? Depois eu te mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém no dia seguinte. Davi convidou-o para comer e beber e o embriagou. Olha lá, o Davi tentou de todo quanto é jeito dar uma ajeitada na situação. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na sua esteira, onde os guardas dormiam e não foi para casa. De novo. De manhã, Davi enviou a carta para o capitão Joabe, por meio de Urias. Olha que coisa! Ele era tão obediente, porque veja, pensa assim, né, num cara ou uma pessoa curiosa. Ó, você pega essa carta aqui, Urias, leva lá pro Joabe, beleza? E ali estava a sentença de morte dele e ele não leu. E aí dizia na carta: ponha Urias na linha de frente, deixe ele no combate onde estiver mais violento para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar que os seus inimigos eram mais fortes. E quando os homens da cidade saíram do lugar onde estava Joabe, alguns dos oficiais do guarda morreram e também morreu Urias o Hitita. Então, Hitita, perdão. Então, Urias morreu na batalha. Davi se esquivou do fato. E olha só a resposta dele depois do Davizão aqui, ó, verso 25. Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: Não fique preocupado, porque daí o contexto continua aqui, são vários versos, e Joabe fala: Poxa, Davi, você mandou fazer isso aí, cara, nós estamos perdendo muita gente aqui na batalha, Davi. E aí Davi pega e fala no verso 25: Não fique preocupado, Joabe, pois a espada não escolhe a quem devora, né? Ou seja, assim, ó, cumpria o que eu queria. Joguei o cara lá no meio do batalhão lá, de propósito, e ele morreu. Poxa, que pena, morreu, tava na guerra, né? Ó que coisa, né? Que vergonha que Davi fez aqui. Então, esse aqui é um pecado muito explícito aqui, mas também Batseba, a nossa amiga aqui, também sofreu, né? E a Bíblia fala que ela chorou ali a morte do seu marido no verso 26. E aí passou o luto, Davi mandou trazer ela novamente ao palácio e tornou-a sua mulher e teve um filho dele. Mas Detalhe que nessa altura do campeonato, Batseba não sabia que a morte de Urias havia sido proposital e isso, ocasionada por Davi, né? Ela foi saber exato, depois. exato. E aí conclui ali, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então a gente olha para a nossa vida e vê, né? Quantas coisas a gente desagrada a Deus também. Quantos pecados. A gente está julgando um pecado aqui, gente, dele. Julgando não, né? Essa história já passou, a gente, né? Mas a gente está relatando aqui. É algo muito escancarado, né? Primeiro que ele traiu, aí depois ele quis dar um jeitinho ali, vai lá dormir com a tua mulher, vai pra casa, não quis. Então bota esse cara lá no meio da guerra lá, vamos acabar com ele de uma vez. Olha só quanta coisa, quanta maldade, né? E Mas o eu e você também contraste, cometemos muitos erros, não nessa proporção de matar uma pessoa, espero que aqui ninguém tenha feito isso, mas, né, mas a gente comete muitos outros tantos pecados. Pecado é pecado, não importa, é só o grau ali e a consequência. Diga lá, Mara. o contraste do cara, né? Segundo o coração de Deus, que era Davi, Pois é, contrastando com Urias, é muito grande. é muito. Né? Mas só mostra assim, quando eu vejo o Davi, mediante toda a vida dele, eu entendo que ele era considerado segundo o coração de Deus, não pelos feitos dele, mas a forma com a qual ele se posicionava com Deus. Então você pode ver, até você vai citar mais para frente, mas assim, independente do pecado dele, né? E aqui eu não estou colocando nem que nível de pecado foi, vamos dizer assim. O ponto de Davi ser segundo o coração de Deus, no meu entendimento, é ele ser completamente entregue à sinceridade do coração dele. Então, cada vez que ele ia procurar Deus, ele ia com tudo de si. Ele não ia se justificando, ele não ia. Mais para frente, quando Natan for falar com ele reconhece. Então, eu acho que esse é o ponto de Davi ser considerado segundo o coração de Deus. Que ele realmente, apesar de todos os erros dele, né, de falta de integridade muitas vezes, ele, quando ia a Deus, ele ia com o coração total, né? Uhum. Desde para louvar a Deus, como também para se arrepender, pedir perdão. Ele não ficava se justificando, ele reconhecia quem ele era, o pó que ele era e se entregava a Deus de forma íntegra, não ficava se justificando. Exato. É porque a gente se escandaliza, né, com um pecado dessa proporção. Mas e olha aí para mim e para tua vida, quantos outros pecados a gente comete, né? Mas vamos lá. Natã repreende Davi
conta lá uma historinha, né? Capítulo 12, verso 1. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: Davi, dois homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas, bois, e o pobre, coitado, não tinha nada, senão uma única cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, cresceu, como se fossem seus filhos. Ela comia junto dele, bebia o seu copo, até dormia nos seus braços. Era como se fosse uma filha. Certo dia, o viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre, ou seja, foi lá e tomou do outro. E então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Coitadinho do pobrinho. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. E aí Natã disse a Davi: Você é esse homem, rei. Continuou: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu ungi você, rei de Israel, livrei você das mãos de Saul, dei casa, mulheres, tudo o que você precisava. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais ainda, Davi. Olha só o que Deus, como ele amava Davi. E ele ama eu a você da mesma forma, tá bom, gente? Só que é o seguinte, ele tinha um propósito naquela época, beleza? Então Deus não ama mais Davi do que ama menos o Roger, por exemplo. Não, E todo um mundo igual. cargo também, né? Um propósito e um cargo. Exatamente. E aí, se não fosse tudo isso o suficiente, eu te daria mais ainda, Davi. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que reprova? Matou Urias, o hitita, com a espada e ficou ainda com a mulher dele. Por isso a espada nunca mais se afastará da sua família, Davi. Nós vamos ver as encrencas que vai acontecer daqui a pouco aqui, ó. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Pronto, a consequência veio. A desgraça na família. E isso aqui é algo que você vai ver os relatos de Davi, ele chorando aqui por todas as consequências dos pecados dele. E aí, vamos lá. Teve aqui né, aí ele reconhece o pecado, como a Maiara diz lá, o verso 13. Davi disse a Natã, Natã, pequei contra o Senhor. E Natã responde, mas o Senhor te perdoa, Davi, né? Bom, estava grávida, Batseba, verso 18. 7 dias depois a criança morreu. E Davi chorou amargamente. Ele ficava ali caído no chão, a Bíblia diz aqui, ó. Ele ficava ali, os oficiais tentavam levantar ele, dar comida para ele não queria. Estava ali, desolado da vida. Mas, depois que ele soube que a criança morreu, chorou, engoliu o choro, levantou e seguiu em frente. Pediu perdão a Deus, como a gente tinha visto. E aí a Bíblia relata aqui, depois Davi, verso 24. Depois Davi consolou a sua mulher Batseba, depois que, né, morreu o filho ali, a gente não sabe quanto tempo depois. É, e ela teve um menino a quem deu o nome de Salomão. Esse aqui é bem conhecido, né? E aí tem ali toda a descendência vai a partir dele aqui, pela promessa lá no capítulo 7, como a gente já visto. Muito bem. 13 e 14. Crise familiar e violência interna. Ixi, aqui tem uma história triste. Você já deve ter ouvido, quem já estudou isso aqui. Aminon, Tamar e Absalão. Qual é a história, gente? Vamos lá, capítulo 13. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi. Então vamos só. Davi tinha um filho que morreu. Davi teve Salomão. Davi teve Aminon. Davi teve Absalão. Davi teve Adonias. Davi teve, enfim, um monte de filha. Então vamos lá. Apaixonou-se por Tamar. Ela era muito. Aminon era o primogênito, não era? Oi? Aminon era o primogênito, né? Deixa eu ver aqui se fala. Eu acho que era, Vamos se não lá. me engano. Tá. Ele se apaixonou por Tamar. Vamos prestar atenção aqui, ó. Aminon se apaixonou por Tamar. Quem era Tamar? Ela era muito bonita. Ela é irmã de Absalão, o outro filho de Davi. Então, Davi teve várias mulheres, beleza? Ele teve vários filhos com cada mulher ali, beleza? Aminon ficou angustiado. Olha só, vamos lá. Então, Aminon parecia um adolescente aqui, ó. Botei até um coraçãozinho no vídeo aqui, ó. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã, pois ela era virgem e parecia impossível se aproximar dela. Ele se encantou, estava ali loucão, apaixonado pela menina, comprava flores, sei lá. Aminon tinha um amigo e tal, daí fez um esquema ali pro amigo levar ela lá na casa dele e tal. Oh, o teu irmão não tá muito bem, contou uma história pro pai lá. Poxa, rei, deixa lá ela visitar o irmão lá, coitado, ele tá doente. E aí fingiu que estava doente, o verso 6 ali,
e vai lá para fazer umas comidinhas para ele lá. Aí ela foi lá, fez uns bolos para ele comer e tal, e foi levar para ele. Ah, vou cuidar do meu irmão aqui, né? Tamar foi à casa do seu irmão que estava deitado, amassou a farinha, preparou bolos, assou, beleza. Então Aminon deu a ordem que todos saíssem. Falou, rapaziada, beleza, obrigado, já trouxeram aqui, ó, agora vaza. E aí, traga aqui o bolo no meu quarto, irmã. Tamar levou os seus bolos que havia feito com tanto amor e carinho por irmão, né? Verso 11. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou ela e disse: Deite-se comigo, minha irmã. E ela disse: Não, por favor, meu irmão, não me faça essa violência, não me faça uma loucura dessas. Está escrito isso aqui, ó, não cometa essa loucura. E aí, você já sabe o fim da história. Ele foi lá e abusou da sua irmã. Verso 14, verso 13. Que seria de mim e tal? E aí, Aminon não quis ouvi-la, sendo mais forte que ela, violentou a sua irmã. Muito bem. Mas olha que curioso agora. Botei até uma caveira aqui no estudo ali na foto ali, ó. Que sensação estranha. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que ora sentia. Ele disse: Levante-se e saia. Ou seja, é inacreditável isso daqui. Da própria irmã, já tem ali uma situação completamente absurda. Aí ele vai lá, força a menina. E aí ele fala, tchau, vai embora. Descarta. Como se fosse qualquer coisa, né? E aí você já sabe que vai dar treta, né? Já vai dar confusão. E aí ela volta para sua casa e aí o seu outro irmão, no caso o Absalão, fica sabendo, né? Então veja lá. Verso 20. Absalão, seu irmão, perguntou: O seu outro irmão Abnon fez algum mal para você, Tamar? Acalme-se, né? Ela estava nervosa ali, provavelmente. Não se deixe dominar pela sua angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de Absalão. E ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou o quê? Indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem para bem nem para mal, embora ainda o odiasse por ter violentado a sua irmã. Então, assim, ó, Absalão, ele foi um cara calculista. Ele não agiu na emoção. Ele poderia ter ido lá e sentado a mão no irmão, matado, sei lá. Olha só o que que a Bíblia diz que detalhe aqui, ó. 2 anos depois, Absalão estava lá no campo com as ovelhas, tal, não sei o quê, convidou todos os irmãos para se reunir e ele preparou um ensejo ali. E aí ele planejou matar o irmão e aconteceu. E a Bíblia fala que um irmão matou o outro. Então, olha só a desgraceira olhando para trás, versos anteriores que a gente falou, Deus falou, Davi, na sua casa vai ter agora uma confusão aí, né? E aí aconteceu com os próprios filhos dele ali. Davi chorou, obviamente. Imagina você perder um filho, nem consigo pensar nisso. Então, ele chorava amargamente porque um irmão matou o outro e a confusão virou generalizada. E a Bíblia fala um verso muito interessante aqui, ó. Coloquei ali, ó. O bonitão fugiu. Depois de um tempo voltou e aprontou. Quem que é esse bonitão? O tal do Absalão. Então ele matou o irmão e, ó, foi embora dali para não sofrer consequência da sociedade, do próprio pai, ele vazou. E o verso 25 do capítulo 14 diz assim: Em todo Israel não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés, era tipo Saul, né? A Bíblia fala, Saul era o mais alto do tribo de Benjamim, do Israel, ele era, os maiores batiam no ombro dele, né? Então era um homem de destaque. Mas Absalão era mais que Saul. Da cabeça aos pés, ele não havia nenhum defeito. Aí eu já vou contradizer aqui, né? Só o próprio nome dele, Absalão, poxa, não adiantava nada ser bonito com um nome desse. Mas enfim, e ele fugiu. E quem foi a vítima da vez aqui? Ó? O Joabe. Olha só, ele começou a arranjar confusão com o capitão da guarda do seu pai, o capitão Joabe. E ele foi lá e incendiou a propriedade do cara. Aí já virou uma confusão generalizada, e aí você já vai ver onde que vai dar a próxima história. Rebelião de Absalão. Vamos adiante aqui. Absalão, o tal do bonitão, ele era político. Se você vê o texto aqui, ó, olha só como ele era inteligente. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Então ele foi lá, fez. Ele era o filho do rei, ele era conhecido. Tinha lá uns capanga, juntou 50 caras lá com ele. Se levantava cedo, ficava no caminho que levava à porta da cidade. Tipo assim, ó, vereador em época de campanha. Escuta só. Levantava cedo, ficava ali no caminho que levava para a cidade. Sempre que alguém trazia alguma coisa para ser decidida para o rei Davi decidir, Absalão chamava esta pessoa e perguntava de onde vinha. E a pessoa respondia que era de uma determinada tribo de Israel. E Absalão dizia: A sua causa é válida, é legítima, ó, um tapinha nas costas, né? Mas não há nenhum representante no rei para ouvi-lo. E acrescentava: Quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos que tivessem uma causa difícil de decidir, enfim,
legal, viriam até mim e eu faria justiça para vocês. Então ele está dizendo assim, ó, poxa, cara, você vai lá falar com o rei, com meu pai. Às vezes ele nem vai dar bola, mas se eu fosse rei, cara, eu ia defender a tua causa. E ele começa a politicagem com esses 50 capangas dele, com os seguranças, e ele começa ali na cidade, né, no caminho que vai para a cidade, conversar e convencer muita gente. Ele era bom de papo. E sempre que alguém se aproximava dele, prostrava-se em sinal de respeito. Opa, o senhor que é o Absalão? Opa, é aquele bonitão lá? Opa, tudo bem, tudo bem. E aí ele conseguia respeito das pessoas. Olha lá, muitas pessoas abraçavam, beijavam, e Absalão agia isso dessa forma com os israelitas que vinham pedir para que o rei fizesse justiça. E assim ele foi conquistando a lealdade do. Eu vou até grifar na minha Bíblia aqui, ó. Assim ele ia conquistando a lealdade dos homens de Israel. Pronto. Começou a ganhar mais destaque ainda. E aí, o que que ele fez? Ele foi e queria ser o rei. Falar, agora eu vou derrubar meu pai, né? Eu vou para cima do meu pai. E aí a história aqui bíblica diz que ele começou a perseguir o seu pai. Então Davi, olha só que situação, né? O grande rei Davi agora de novo fugindo. Antes era de Saul, agora do próprio filho. Que vergonha, né? Deixou Jerusalém, a cidade de Davi, onde ele conseguiu levar a arca, onde ele estava ali, né? No auge da sua carreira, vamos chamar assim. E aí ele encontra. Agora eu vou pedir a contribuição da minha esposa, que ela tem uma visão muito boa sobre esse texto, ela estudou de forma muito profunda. O nosso amigo Simei, a partir do capítulo 16, ali no verso 5 em diante, conta a história do Simei. Simei era um cara que estava ali na cidade dele e Davi passou por ali. Olha lá, ó, chegando Davi a Baurim, um homem chamado Simei saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército estivessem à direita e à esquerda de Davi. Imagina Davi, o rei Davi, caminhando, fugindo do seu filho Absalão. Chegou em determinada cidade, tinha um cara que vinha jogar pedra nele. Olha a audácia desse cara de não ser fulminado ali, igual Uzá foi fulminado por Deus, ser fulminado pelos soldados, por Joabe, por todos ali, né? E aí Davi falou: não, 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 segura esse cara aí, não mata ele, né? E olha só, o Abisai, que estava junto ali, disse ao rei: ei, Davi, por que esse cão morto amaldiçoou o rei? Né? E olha o que que Simei falou para Davi, gente. Aí eu vou pedir para a Maiara complementar aqui. Ele atirava pedras em todos os seus conselheiros, na guarda. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia a Davi: saia daqui, Davi, saia daqui. Você é um assassino bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue que você derramou na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão, e você será arruinado, Davi, porque você é um assassino. Ele foi muito verdadeiro e corajoso. Mas olha por que que ele tomou essa atitude, gente. Pode falar, Mayara. Bom, eu vejo ali que Davi, embora ele tivesse, digamos assim, inocente nessa situação, né? Nesse contexto, sendo apedrejado por alguém da casa de Saul, né? Sendo amaldiçoado, tendo ali o servo dele falando: ó, Senhor, Davi, fala que eu mato esse sujeito aí, faço ele ficar quieto. Mas Davi entendeu, tanto que a fala de Davi é assim: não, se Deus permitiu, é porque alguma coisa ele quer me ensinar. E esse é o ponto que assim que a gente deve aplicar na nossa vida, inclusive, né, de forma muito particular para mim, porque assim, Davi sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus, sabia que ele era servo de Deus, apesar dos pecados e imperfeições dele, mas ele aí entra para mim a frase: o Davi segundo o coração de Deus. Porque ele entende que se aquilo tá sendo permitido por Deus, existe um propósito, ainda que ele não entenda por completo. Ele sabe que ele estava no processo de algo. Se Deus permitiu Simei apedrejar ele, falar inverdades, né? Amaldiçoá-lo, ele não vai para cima de Simei para matar. Pelo contrário, ele recua e fala: não, deixa. Deixa, porque se Deus está permitindo, existe um propósito. E aí vem o nosso aprendizado, né? Se você coloca a tua mão a tua vida nas mãos do Senhor, diariamente o procura e realmente tem o Senhor como teu Salvador. Davi, ele, como é que fala?
consultava a Deus, se você consulta a Deus na tua vida, no teu dia a dia, e algo de ruim vem acontecer, é difícil, mas eu acho que essa é a postura correta, né? Você entender que a tua vida está nas mãos de Deus, mas se Deus está permitindo alguma injustiça, alguma inverdade ou alguma situação ruim, é porque você está no processo. E essa é a diferença de Davi. Ele entendeu, que ele estava nesse processo, né? No processo de molde do Senhor, do caráter dele. Por isso ele não agiu, porque ele entendeu isso. Isso é, é é o que para mim define muito, porque falam que Davi era segundo o coração de Deus, por essa humildade, por essa entrega total a Deus, é, nesses detalhes. Perfeito, obrigado pela contribuição, porque realmente, se você lê o texto, você precisa prestar atenção nos detalhes. Então, ali, ele tinha razão de querer tacar pedra no Davi, porque Davi realmente era um assassino, ele não estava mentindo, né? E aí ele falou: Ei, cara, você saiu lá da tua terra para vir me incomodar na nossa terra aqui? Eu saia daqui. E aí, Davi também teve essa prudência, né? E escutou ali, certamente, o Espírito Santo e falar assim: Não mate esse cara, ele tá certo, eu sou isso mesmo que ele fala, né? Como a Mayara falou, porque no verso 12 ele termina assim, né? O final do 11 ali, o 12: Deixa-o em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou ele fazer isso. Então Davi entendeu que aquele homem, apesar da circunstância esquisita e difícil e vergonhosa, estava sendo usado por Deus para repreender Davi. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje eu recebo. Então Davi falou: pode jogar pedra em mim, eu sei que eu vou ficar manchado na minha história isso aí, mas é realmente pela consequência que eu estou colhendo dos meus erros. Então veja, gente, o Davi, quando a gente escuta a história de Davi, ela é muito, às vezes, assim, superficial, né? Ah, Davi matou Golias, Davi foi o grande rei de Israel, Davi foi o pai de Salomão, Davi fez isso, fez aquilo. Mas quando você entra mais profundo na Bíblia, igual a gente está fazendo aqui, e não dá tempo de ver todo o capítulo linha por linha, né? Porque é uma horinha e pouquinho que a gente está vendo, mas estude com mais carinho aí quando você tiver um tempo na tua casa. Veja assim quão difícil foi a vida de Davi, o quanto erro esse cara cometeu, e mesmo assim, como a Mayara relatou várias vezes ali, ele tinha o coração segundo o coração de Deus, né? Então, assim, é inacreditável, a gente fica tentando imaginar, cara, como nós somos pequenos, né? Julgando aqui, né, Davi, olha só quanto erro, eu sou melhor que ele, eu não faço isso. Mas assim, a gente tem tanto pecado quanto, né? Mas a vida dele não estava fácil. Vamos continuando aqui. Olha só que situação agora. O amigo lá, o filho dele, o Absalão, olha o que que ele aprontou. Falou assim, cara, já que meu pai fugiu, não tem jeito de pegar ele, eu vou tentar fazer outro tipo de maldade. Olha só, era a mesma. Isso é uma questão de perpetuidade, né? O mesmo erro que o pai fez lá atrás. Saiu com Batseba, agora eu vou mandar o Urias descansar em casa, ele não quis, agora eu vou matar ele. Então ele foi articulando situações. A mesma coisa aqui, o meu pai está fugido, então eu vou dar um jeito de prejudicar ele de outra forma. Olha só o que diz ali no capítulo 16, no verso 21 em diante. 20, por exemplo, 20. Então Absalão disse a Aitofel. Aitofel, ele era um conselheiro, ele era alguém muito importante ali que Davi sempre escutava. Então o Absalão, lembra lá que ele era político? Né? Articulava com todo mundo ali. Foi lá no Aitofel e então Absalão disse para ele: Dê-nos o teu conselho, o que a gente deve fazer? E Aitofel respondeu: Aconselho que você tenha relações. Olha só o que o maluco falou aqui, com as concubinas do seu pai, ou seja, com as esposas secundárias do seu pai, que ele deixou lá no palácio, porque o teu pai foi embora agora, né? Então todo Israel ficará sabendo, Absalão, e isso vai se tornar repugnante para o seu pai, e todos estarão contigo, e te darão coragem. Então, assim, nossa, cara, agora eu vou ser o rei, né? E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações com as concubinas do seu pai. Olha onde foi parar a sucessão de Davi, né? Um pecado pior que o outro. Naquela época, tanto Davi quanto Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Olha só, o cara tinha autoridade. Então, Absalão, aproveitando do que ele queria, mas né, faltava só aquele empurrãozinho de coragem e Aitofel deu e ele foi lá e fez essa barbaridade com as mulheres do seu pai. Muito bem, chegou o fim à vida desse homem também. Ele não conseguiu derrotar o seu pai, e a Bíblia relata aqui no capítulo 18, a morte de Absalão. Então, o que que aconteceu?
Verso 9. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, imagina, ele estava lá na mulazinha dele, encontrou-se os soldados de Davi, e ele passou por baixo de uns galhos de uma grande árvore, e Absalão ficou preso nos galhos pela sua cabeça. Então ele ficou enroscado, pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Ou seja, né? Estava aqui, enroscou e a mula continuou andando e largou ele lá preso. E aí foram lá e executaram o Absalão. E logicamente Davi ficou sabendo disso e aí chorou de novo a morte de um outro filho. Olha só a situação difícil. Muito bem, vamos caminhando mais para o final aqui. Instabilidade final e conflitos internos. Então Davi já estava coitado, desolado de tanta desgraça. Joabe, que era o braço direito ali, né, o líder, capitão da guarda do exército, também repreende a Davi. Veja só o que diz no capítulo 19, a partir do verso 1 em diante ali. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando pelo seu filho Absalão. Todo o exército Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, ou seja, eles acabaram de voltar de uma guerra e foram vitoriosos. Mas eles não estavam comemorando lá, eles estavam tristes por causa do rei também, chorando a morte do seu filho. O rei está de luto. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados de uma batalha. E o rei, com o rosto coberto, gritava: Ah, meu filho Absalão! Ah, meu filho Absalão! Ah, meu filho Absalão! E ficava lá lamentando, coitado. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com Davi. Davi, hoje você humilhou todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como os teus filhos e filhas, tuas mulheres e tuas concubinas. Você ama os que te odeiam e você odeia os que te amam. Olha que paradoxo. Hoje deixaste claro que os comandantes, ou seja, nós aqui, os seus soldados, nada significam para ti. Vejo que você ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós aqui, Davi, que estamos lá no campo da batalha todo dia trabalhando, se a gente tivesse morto. Agora, vai lá e volta lá e encoraja agora os teus soldados para a próxima batalha, porque agora, né, a gente estava te defendendo e você está aí. Mas veja só, Joabe deu um desabafo, gente, mas nada substitui a questão, né, pessoal de pai para filho. Embora Davi realmente, né, teria que defender-se ali de Absalão, mas ele preferiu, né, botar os soldados na guerra. E se os soldados morressem, é isso aí mesmo, vocês vivem é para isso. E aí Joabe dá esse desabafo, né? E fala: Poxa, Davi, você não considera a gente aqui, né? Agora, vai lá e encoraja seus. Juro pelo Senhor que se não fosse só um deles permanecerá aqui contigo à noite, seria o pior de todas as desgraças que aconteceram dentro da tua juventude. Meio que Joabe falou assim: Ó, vou largar a mão aí. Então o rei levantou, sentou-se à porta da cidade e o exército soube que o rei estava sentado ali e todos os soldados se juntaram a ele. Então, ele recebeu ali mais uma patada agora do seu soldado, do seu capitão, dizendo que, poxa, Davi, né? Nós estamos dando a vida para você aqui. E aí eles voltam para Jerusalém. Depois que Absalão morreu, eles retornam ao palácio, retornam à sua casa, mas sempre tem um que agita, né? Aquele negócio, né? Você sai de férias, viaja, quando você volta, tem um problema lá, estourou um cano na tua casa. Olha lá, ó. Sempre tem um que agita. Então aparece a história do Seba, enfim, o desordeiro. Então esse cara começou a fazer uma rebelião ali, é, fazendo ali uma apresentação ali, dizendo que, ó, Davi, agora você voltou aqui, agora mudou as coisas, né? Enquanto você estava fora aí, a gente estava a gente tava aqui de boa e depois você fugiu, só que agora que você voltou aqui, a gente arranjou outras coisas para fazer. Então conta a história ali no capítulo 20 desse Seba, que ele é ah, o desordeiro. Então ali conta a história que ele fez uma arruaça lá e tal, e aí, de novo, briga, né? Olha lá, ó. Aí tinha um outro cidadão chamava Amasa, verso 10 ali. De sorte que o feriu no abdômen, derramou por terra as suas entranhas. Nossa, daí começa aqui uma sangueira para tudo quanto é lado, né? Depois que Davi retorna para Jerusalém, as coisas não estavam muito bem por aquela região ali. E aí depois, continuando aqui, mais mortes, e ainda havia muitas situações esquisitas ali, se você ler o capítulo 20 em diante. E a gente chega aqui na parte final, onde Davi já não aguentava mais. Então, Davi estava cansado. Veja só, a história dele não termina por aqui. Você vai estar aqui conosco nos próximos semanas aí. Então, vai começar o livro de Primeira Reis. Ali ele vai passar o bastão para o seu filho Salomão. Então, Davi ainda vai continuar um pouquinho adiante aqui.
mas ele já estava cansado. A Bíblia fala assim, já deu o que tinha que dar, né? Já estava sacudo ali de tanto problema na vida. E eles queriam tirar o Davi da batalha, né? Então eles falaram assim: vamos botar o Davi para descansar. Quer ver? Deixa eu ver que verso que é aqui. Eles falam assim: Davi, chega, vai lá descansar um pouco e deixa a gente continuar a guerra. Mas olha só que curioso, eles voltaram para uma guerra contra os filisteus. Os filisteus eram quem? Era daqueles ali da região litorânea, aonde tem o episódio mais conhecido, que é Davi e Golias. Golias era um filisteu da cidade de Gate. E aí, de novo, os filisteus guerrearam com Israel. Mas você lembra no estudo passado que Davi, entre aspas, se aliou com os filisteus? Ele morou uma época com os filisteus e aí os filisteus aceitaram ele, daí Davi voltou para cá, daí agora ele está brigando de novo com os filisteus. É uma loucura, né? Então você acha que as coisas vão ter um fim? Não, elas vão e voltam, né? Então Davi se juntou com os filisteus, agora já estava brigando de novo, enfim. E olha só que episódio interessante. Apareceu outro gigante. Então tinha o Golias lá no capítulo 17 de 1 Samuel, e agora aparece outro gigante. Olha que interessante a Bíblia diz ali, ó. Capítulo 21, 19. Noutra batalha contra os filisteus em Gob, matou Golias, que possuía uma lança que parecia uma lançadeira de tecelão. Na outra batalha, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, ou seja, 24 dedos. Ele também era descendente de Rafa, e desafiou Israel e tarará, tarará. E aí conta a história que tinha um outro gigante ali para enfrentar as batalhas. A vida de Davi não era fácil, gente. Era só encrenca. E a gente chega na última parte para a gente finalizar o estudo aqui de hoje, terminando ali com o Cântico de Davi, os seus últimos registros aqui no livro de Samuel e o seu legado que iria passar o bastão para Salomão, o próximo sucessor. Então, Davi, o capítulo 22 inteiro é um cântico, e aí muitos cânticos estão atribuídos a Davi lá nos Salmos, né, que a gente vai ver adiante. E aqui ele começa ali: cantou Davi ao Senhor quando ele livrou das mãos dos seus inimigos. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, meu libertador. E assim é um texto muito bonito esse cântico aqui. Na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. E assim vai, embora é um texto muito bacana, como eu falei. E aí entra ali na parte, né, que ele foi grato pelo Senhor, pelas proteções, apesar das dificuldades da vida. As últimas palavras ali do texto, né, ele reconhece o poder de Deus. E aí vem no capítulo 23 ali a lista dos guerreiros. Então, os principais guerreiros de Davi, a Bíblia dá esse nível de detalhe, né? Qual eram as pessoas que faziam parte ali do exército, começando com Joabe e todos os outros ali. E aí cita um ali que ele, olha só, capítulo 23, verso 8. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Aí tinha um ali que com uma lança ele enfrentou 800 homens na mesma batalha e os matou. Esse aqui era guerreiro, hein? Esse aqui a gente olha assim e fala, olha, se eu não fosse cristão e não cresce na Bíblia como única e verdadeira regra de fé e tudo que está aqui eu entendo que é verdadeiro porque de muita coisa que eu tiro daqui vem para a minha vida e eu vivo isso na prática, eu olharia para um texto desse e falar, isso aqui é história de pescador, né? Um homem, 800 pessoas ele matou. Aí você vê lá, Sansão com uma queixada de jumento matou 1000. Você vê o povo de Israel que nem precisava lutar e o povo se lutava entre eles mesmos, eles ganhavam batalha. Então tem muitos episódios assim, gente, muito milagrosos, né? E aí eu vejo que realmente Deus se manifesta em momentos oportunos como esse aqui. Muito bem. E aí chegamos aqui no último episódio. Esse aqui gera uma contradição muito grande, né? Ali, ó, 2 Samuel 24:1. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. O que é um censo? Não sei se o IBGE já passou na tua casa, né? Mas o censo é um levantamento da população, condições socioeconômicas, religião e tal, né? O IBGE fez o último censo em 2020, se eu não me engano, né? O primeiro foi lá em 2010, o mais recente, agora 2020, 2022, enfim, teve um censo aí para atualizar a população, condições socioeconômicas e tudo mais. Mas na ocasião, o Senhor se irou-se contra Davi e Israel. Por quê? Porque ele foi e contou o censo. E aí você vai falar, mas espera aí, Deus vai se irar com Davi só porque ele mandou contar pessoas? E se você cruzar a referência bíblica, onde o próprio texto é declarado novamente, está lá em 1 Crônicas 21, 1,
você vai ver a seguinte frase que você vai ficar um pouco com dúvidas, que diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Ou seja, em um texto aqui que nós estamos vendo, está dizendo que Deus se irou porque Davi quis contar o povo, fazer o censo. E lá no paralelo desse texto que está lá em Primeira Crônicas, que nós vamos ver daqui a algumas semanas, o texto repete: Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi fazendo o recenseamento. Agora, quem é que pediu para fazer o censo? Deus ou Satanás? Ou Davi? Quem que tem essa resposta? Vamos ver se alguém já viu esse tipo de debate que gera. Se quiser comentar um pouquinho aqui pra gente. Fazer o censo era algo comum lá, não era? Oi? Fazer o censo era algo comum, não? Porque Não. Não era comum. Determinadas situações, sim. Por exemplo, na volta da Babilônia, você tinha lá a contagem dos que voltaram. Mas ali você não entende se é um censo ou se alguém realmente contou por contar, né? Não foi de forma oficial. Mas assim, neste contexto, Jorge, alguém mais tem alguma dúvida ou já viu esse texto aqui? Sobre censo, no nascimento de Jesus também, né? José e Maria também foram para fazer, Isso. preencher, não foi? Muito bem, irmã era isso Cristina, que eu ia comentar exatamente, também. é verdade, exatamente. Então, em determinadas circunstâncias existia isso, né? Mas você pensa comigo agora. Hoje já é difícil contar a população. Você tem lá, você entra no site do governo lá, você vê lá as pessoas que nascem, né? A população brasileira, 210 milhões, não sei o quê, 01, 02, 03. Só que tem os que morrem também, né? Então fica lá um termômetro da vida lá. Mas assim, imagina se hoje já é um pouco difícil você fazer essa contagem, e imagina na época que era no olhômetro, que era a longuíssimas distâncias, né? Então a Bíblia, ela dá alguns exemplos assim, né, gente? Quando ela quer dizer que pega todo o território de Israel, ela fala assim, ó, de Dan até Berseba. O que que significa isso? Dan era uma tribo, das 12 tribos, certo? Então Dan fica no norte e a cidade de Berseba fica no sul. Então é mais ou menos como dizer assim, do norte ao sul, né? Todo o país. Então ele cita isso aqui, ele fala de Dan a Berseba, né? De todo o Israel, você faz o censo lá. Então veja, mas por que que Deus ficou irado? E por que que no outro texto, que é o paralelo, diz que Satanás incitou a Davi a fazer o censo? E aí você pergunta, como eu disse agora há pouco, mas no final das contas, quem que mandou contar? Foi Deus, foi Satanás ou foi Davi? Aí você consegue entender um pouco mais da seguinte situação. Lembra-se que Deus nunca planejou ter um rei em Israel? Ele declarava: Eu sou o líder de vocês. Em muitas circunstâncias, como eu falei agora há pouco, em guerras, ele fala assim, ó, ei, vocês não precisam fazer nada. Lembra do episódio lá, Moisés? Levanta a mão, Moisés. Enquanto você levantar a mão lá, o povo de Israel vai vencer a batalha. E ele ficou o dia inteiro, até que tiveram que segurar, botar um suporte para ele aqui, né? Então veja, Deus age em favor do povo. Mas também Deus permitiu que o povo escolhesse um rei. E nessa circunstância, Deus falou assim: vocês querem fazer do jeito de vocês? Beleza. E veja só, Davi, ele era o representante máximo ali, né? Veja, Saul é aquele cara que errou. A chance de Davi ser realmente o porta-voz de Deus era muito grande, mas ele também errou. Então, qual que foi o problema aqui? Davi quis fazer do seu jeito. Por isso que o texto diz lá: Satanás incitou a Davi. Davi, por conta que era um pecador, como a gente viu, tantos pecados que ele cometeu, ele falou: Ei, tem uma guerra aí por vir e é bom eu fazer aqui a contagem do povo. Então, qual que é o desfecho de tudo isso? Ele não confiou no Senhor em dizer assim, né? O episódio que a gente viu antes aqui, ó, um cara só matou 800, né? Ou seja, Deus, se for da tua vontade, Senhor, eu nem preciso entrar na batalha, o Senhor vai lutar por nós. É isso aí que Moisés falava, né? O Senhor luta por nós. E aí, Davi, com receio ou com medo, ou, por exemplo, Saul também passou por isso, falou: Cara, eu vou contar a minha galera, porque pelo menos eu sei quanto é que eu vou poder contar com o meu povo aqui na hora do embate. Então é por isso, porque Davi, de novo, mais uma vez na sua vida, não confiou em Deus, permitiu com que Satanás influenciasse os seus pensamentos, e ele falou: vai contar os soldados aí que os guerreiros são meus, não são do Senhor. Né? Então ele não permitiu com que Deus pudesse. E aí o texto continua, né? Olha lá, ó, porque o Senhor, meu rei, deseja fazer isso? Joabe pergunta no capítulo 3, no verso 3 do capítulo 24. Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe. Então eles saíram à presença e foram contar o povo
de Israel. E atravessaram o Jordão, e foi, percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 21 dias. Você sabe que o território de Israel ele não é tão grande geograficamente, mas foi nomeada uma comitiva para rodar por tudo ali, como eles contavam, sei lá, papel, caneta, como era. Caneta acho que nem existia, mas 9 meses e 20 dias eles contaram a quantidade de pessoas. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500 mil, ou seja, 1.300.000 pessoas aptas à batalha. Mas Deus precisa de nenhum de nós, de nenhum deles, se Deus quisesse, né? Então é por isso que Deus ficou irritado com Davi. Depois de contar ao povo, Davi sentiu remorso. Olha só, Davi sempre pecando, mas reconhecendo, né? Lá no episódio com Simei, no episódio com Batseba, então ele errava e o coração queimava, né? De, poxa, pequei, Senhor, me perdoa. E Deus o que que faz? Assim como faz comigo e com você, na época que vivemos agora, que é a graça, né? O perdão do pecado, realmente, se for um genuíno teu pedido, Deus vai te perdoar. E aí, pequei gravemente como fiz, e assim Deus falou: tudo bem, mas você tem uma consequência. Letra A, letra B, letra C. Davi, você vai ter que escolher, porque o pecado tem consequência. Então você escolhe aí. E qual foi a escolha? Você tem aqui, numa versão da Bíblia, minha gente, tem um detalhe aqui, ó. Numa versão diz assim, ó, 7 anos de fome na terra. Na outra versão diz 3 anos de fome. Então o copista ali trocou ali a letra. Ou é 7 ou é 3, mas não importa. Qual era a letra A, vamos dizer assim? Anos de fome. Segundo, 3 meses fugindo dos adversários. Letra B. Letra C, 3 dias de praga. O que que vocês escolheriam? 3 anos de fome? 3 meses fugindo de adversários ou 3 dias de praga? Aparentemente, né? Qual que você escolheria, Jorge? Nenhum. Nenhuma dessas opções É, tem. Tem que pagar, eu, cara. Pecado né? Tem que pagar. Pecado se paga. E agora? Mas Jesus já pagou, né? Jesus já pagou. Isso aqui era uma lição ali da ocasião. Mas vamos lá. O que que Davi escolheu? Pense bem e me diga. Davi respondeu: É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a misericórdia do que cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou uma praga, ou seja, pegou ali os 3 dias, né? O mais leve, vamos chamar assim. Imagina, 3 dias já é duro. 3 meses, pior ainda. 3 anos, muito pior. Então, cara, dá uma aliviada aí, Senhor, por favor. Então, é isso. E aí, a consequência, gente. Olha que absurdo. E morreram nesta praga de 3 dias, 70 mil homens de Dan até Berseba, ou seja, do norte ao sul. 70 mil pessoas, pelo anjo do Senhor, foram mortos pela inconsequência, ou pela infidelidade, ou a falta de fé de Davi de ter feito a contagem do censo. Mas aí entra naquela questão, a mesma coisa do usar, né? Mas Deus não podia ter misericórdia, o cara só encostou na arca. Mas Deus não podia ter misericórdia, Davi só quis contar o povo, né? Então, tudo isso aí a gente olha às vezes com um olhar um pouco triste, né? De falar, não precisava tanto, Deus, o senhor foi um pouquinho pesado. Mas Deus tinha já determinado as regras e a gente que é teimoso, e fala gente, eu estou falando eu aqui, inclusive, e fazemos coisas erradas. Mas Davi, pequei, cometi iniquidade, então o povo não passa de ovelhas, e que o castigo caia sobre mim e sobre a família, Senhor. Essa é a minha consequência. E aqui termina o livro de 2 Samuel com muito, muito, muito aprendizado. Davi foi um grande rei, foi um grande líder, mas ele errou muito também. E assim a gente termina com o aprendizado. O que que nós aprendemos, gente? Davi foi um grande homem de Deus, mas também cometeu muitos pecados e muitos erros. Mas veja só, que você possa se inspirar nas atitudes boas dele, não nos seus maus caminhos, né? Nas boas, por exemplo, pecou, peça perdão a Deus de forma sincera, assim como ele fazia. Tente ajudar pessoas como ele fez com vários reis ali. Não, não, eu não vou lá guerrear contra esses caras. Eu vou pedir primeiro autorização a Deus, eu vou consultar ao Senhor para ver qual é a vontade do Senhor, né? E as coisas boas que ele seguiu e não as ruins. E por último, que Deus te ajude aí quando você pecar, peça perdão, né, e volte ao Senhor para que você tenha um coração assim como Davi, mais próximo, um coração pecador. É isto. Algum comentário agora para que vocês possam debater um pouquinho? Algumas histórias talvez algum nunca tenha visto, mas você vê que a história do Davi não é só com Golias, não, tem muita coisa. E vai ter mais ainda semana que vem.
Diga lá, Simone, Cristine, Roger, Maiara e Jorge. Quem quer falar um pouquinho aí? Bom, amados, mais uma vez, né, estamos convosco nesse aprendizado, né, realmente, abriu a Bíblia, a gente tem aí, né, luz, a gente tem aí reflexões para a nossa vida, né, e aí nosso irmão William aí, muito inspirado aí, colocou sempre relatando os ocorridos com Davi lá, né, e os personagens em volta aí nesse contexto, revendo, né, estudando aí, revendo aí as histórias no segundo livro de Samuel, né, vemos aí, né, as falhas, né, que muitos cometeram aí, em especial aquele segundo o coração de Deus, mas aí ao errar vinha essa reflexão, né, de que preciso correr o mais rápido possível para os braços do Senhor, né? E a gente vê aí um Davi que sentia já os resultados do pecado, mas buscava logo o único antídoto, o único que tem um antídoto, né? Como até o Reino colocou aí, né, a gente muitos colocam assim, nossa, mas Davi fez isso e tal. Mas a gente olha assim para nós hoje, né, com o acúmulo de verdade que vivenciamos dos personagens bíblicos, temos até a base de que, com os exemplos que vimos do passado, fazer melhor, buscarmos, né? E muitas das vezes a gente cai em coisas assim absurdas, né? Em pecados assim que era assim possível a gente ter se mantido fiel, mantido em pé ali, mas serve sempre de lição para cada um de nós, né? De que sem Jesus, sem a gente ter essa comunhão com Ele, a gente cai. Então a gente precisa, como até também o irmão William falou de maneira muito inspirada também, ainda, graças a Deus, estamos no período de graça, porque haverá um momento, sim, completamente angustioso, indescritível, de que não vamos ter mais essa mão para nos erguer novamente. Porque quando Jesus falar, está feito, e lançar um incensário sobre a terra, acabou. Então, que possamos, né, nesse momento de graça, estamos chegando a Deus, aprofundando na palavra dele. É aí, nesse livro sagrado, que temos as orientações para vivermos embaixo do sol, numa vida digna, uma vida não com mérito em nós que não temos nada, mas sim naquele que morreu por nós, né, e nos concede o poder. E ainda serve do Senhor, acrescenta ainda, buscando sempre o poder do alto, através do Espírito Santo, nos méritos de Jesus, vamos vencer como ele venceu. Hein? E fica Amém. essa, aí, essa mensagem para nós: vencer como ele venceu. Se caímos, temos ali o braço dele, enquanto ainda há graça, né? Desde já, mas, ó, abraço para todos aí, um sábado abençoado aí para todos também, até nosso encontro aí futuro. E realmente, de grande valia, um fortalecimento espiritual. Abriu a Sagrada Escritura, temos luz aí para nossa vida. Amém. Valeu, irmão. Obrigado pela contribuição. Deus abençoe a todos aí. Muito bem. Mais alguém? Cristine, Jorge, Simone? É a primeira vez que eu ouço a história de Samuel, então para mim é tudo novo. Uhum. Não imaginava que Davi foi Eu um só homem fiquei. nessa proporção. Davi, quando o filho de Davi abusou da irmã lá, Davi não fez nada? Ele se irou, né? Ficou chateado. A Bíblia diz ele ficou desolado. Imagine, né? Então, assim, o próprio irmão com a irmã, né? Então, a frase da Bíblia diz que ele ficou, assim, completamente abismado, né? Mas aí, se coloque na situação dele, Jorge, né? Como que você vai matar o teu próprio filho? Você vai prender o teu próprio filho? Não sei o que que passou na cabeça dele, né? Mas a Bíblia fala, ele ficou muito consternado, né? Ficou, assim, desolado com tal situação. Mas aí o filho foi mais rápido que ele, né? O filho falou: antes que o meu pai venha atrás de mim, eu vou atrás dele, vou ganhar aí o reinado, eu vou, né? Então, assim, era um. Pensa que tristeza, né? Você viu, o cara tinha tudo para ser. Deus falou: olha, e tudo que você pedisse eu ia te dar mais ainda, né? Vai lá, o texto bíblico fala ali, e ele não conseguiu, né? E aí você vê, os grandes homens da humanidade falham. Nós aqui, que somos um grão de arroz, ninguém conhece a gente, né, fala assim, nossa, eu sou um pecador miserável, mas olha, todo mundo tem falha, né? O grande rei de Israel foi um baita exemplo, tanto para o bem quanto para o mal, É, tá né? bom. Muito bem, tá bom, aprendemos com ele, né? Isso aí. Muito bem. Mais alguém? Ou podemos finalizar então? Tudo certo? Então tá bom.
Vamos lá, vou fazer uma oração final, agradecer ao Senhor porque até aqui estivemos, e aí a gente vai descansar para amanhã ir na igreja, para ir louvar o Senhor, e na sexta que vem estaremos aqui de novo. Vamos lá. Senhor nosso Deus, quero te agradecer, Pai, por mais um aprendizado enorme que tivemos hoje aqui. Apesar de eu já ter visto essas histórias várias vezes, mas assim, cada vez que a gente abre a Bíblia, como o irmão Roger falou, nós nos deparamos com tanto aprendizado, com tantos detalhes, e a gente tenta trazer aqui para o nosso dia a dia, tentamos pensar como anda a nossa vida, ou como faríamos se nós estivéssemos no lugar de Davi, como um rei ou como uma rainha, que decisões tomaríamos, que situações faríamos quando houve tantos problemas ao longo da sua vida, mas também certamente ele desfrutou de muitas bênçãos, porque a própria Bíblia diz que ele foi realmente um homem considerado por todos, reconhecido, poderoso, mas também, Senhor, teve as suas falhas. Então, por isso que também o texto bíblico, em outro contexto, em outro texto, diz que cuidado para aquele que está de pé, para que não caia. Então, se em algum momento da nossa vida nos acharmos que somos bons no nosso trabalho, temos uma família boa, que nós somos melhores que outros, muitas vezes, cuidado, porque o pecado pode vir bater à nossa porta, seja ele da forma mais sutil ou da forma mais escancarada mesmo, e a gente queira chutar o pau da barraca e fazer coisas erradas porque estamos em situações difíceis, assim como Saul e Davi passaram e não conseguiram esperar ou ouvir a voz do Senhor no momento certo, por isso tomaram decisões erradas. Que isso não aconteça conosco, não é fácil porque o inimigo sonda a nossa vida todos os dias, cada um de nós aqui de formas distintas, mas que o Senhor nos dê forças, ó Jesus, até a tua volta que não sabemos quando será, mas que está próxima, para que possamos não cair em pecado, para que possamos tomar as melhores decisões por nós, pela nossa salvação, porque a porta da graça ainda está aberta, e também pela nossa família e para os nossos queridos. Abençoa cada um que esteve aqui, Senhor, nessa noite, as suas famílias, os seus anseios, que o Senhor derrame bênçãos grandiosas ao longo da vida de todos aqui. E daqueles também que vão assistir depois no YouTube, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa Amém. noite. Boa noite, Boa gente. noite. Obrigado aí por estarmos juntos até essa hora. E depois eu coloco no YouTube lá e nos vemos na próxima sexta, tá bom? Meu irmão, na próxima sexta vai ser só o Primeiro Reis? Primeiro rei, só. Isso, estamos indo um estudo por sexta. Uhum. Ah, Depois legal. segundo, depois, né? Vamos fazer 66 aí. Vai até um pouquinho depois do começo do ano que vem ali. Mas a ideia é essa, é sempre um por sexta e um livro por sexta. Tá bom? Ah, legal. É a primeira vez que eu estou participando, gostei Que bastante bom. e quero me preparar para a próxima. Tá bom, seja bem-vindo e com certeza pode contribuir. A gente espera realmente isso, né? Que vocês também comentem. Cada um tem uma perspectiva, uma visão e uma experiência aqui de vida e com Deus. Então é muito edificante a gente escutar aqui pessoas de outras denominações. Aqui não estamos falando de religião, né? De doutrina, nós estamos falando puramente da palavra. Então isso é muito gostoso, porque aí você escuta ali visões diferentes, faz você refletir. E é muito bacana a gente estar aqui aproveitando o tempo, não estamos gastando tempo, nós estamos aproveitando o tempo entre irmãos aqui, mesmo que seja um pouquinho tarde na sexta-feira, mas é um privilégio estar com bastante gente aqui e estudando a palavra juntos, tá bom? E O outra, né, irmão irmão? Roger é lá do Maranhão. Ele é de Belém do Pará, né? Lá de É, cima. A irmã Cristina é de Osasco, né, Cris? é. E São É lá de Paulo. São Paulo, lá, ó. O Jorge é da China e tem um monte de gente aí. O Jorge tem gente boa para tudo quanto é lado, é muito legal, muito legal. Tá bom? Tá Obrigado, bom, gente. irmãos. Um grande Feliz abraço para sábado. vocês. Um feliz sábado. Deus abençoe a todos. Amém. Para Amém. vocês também. Tchau, amém. Tchau, tchau.